Vamos entrar num assunto que eu vejo que muitas pessoas que alcançam um bom resultado como o seu, muitas vezes elas têm uma dor em determinado momento, têm sim uma dificuldade, mas a diferença é como lidar com isso, né? Uhum. Você pode falar um pouco para quem está acompanhando, às vezes que não conhece, né? E Uhum. quer conhecer um pouco mais a sua história, como é que foi o momento mais difícil da sua vida? E hoje, como é que você chegou até aqui, né? Claro, com certeza. Eu sempre falo nas minhas aulas. Às vezes você vê o mentor, por exemplo, hoje eu tenho um Instagram com mais de 1 milhão de pessoas. Hoje, né, muitos vídeos no YouTube, eventos, Brasil, empresa fora do país. E as pessoas olham e falam, nossa, essa pessoa teve sorte. Nossa, tem pessoas que nascem com sorte. Porque as pessoas não entendem ou não conhecem ainda todo o passado que nós tivemos e que nós trilhamos até chegar aqui. Então, é muito importante entender isso, porque na sua maior dor, no maior desafio da sua vida, mora o seu grande propósito. Se você entender o porquê aqui nessa experiência humana você está vivendo o que você está vivendo, e se você se curar disso, se você escolher se curar do seu maior problema, dali vai nascer o seu grande trunfo, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive um problema renal muito grave. Nesse problema renal, eu fiquei alguns anos fazendo cirurgia. Ao invés de ter 2 ureter, eu tenho 4 ureter. O meu rim, ele produzia muitas pedras. Então eu fazia cirurgia, passava alguns meses, tinha mais pedras. Essas pedras, elas obstruíam o canal do rim, essa inflamação estava indo para o pâncreas. Depois de muitas cirurgias, eu cansei, eu estava exausta. E aí o médico me falou que se eu interrompesse, porque chegou um momento que eu falei pro médico assim, eu não aguento mais. Só quem fica dentro do hospital, sendo furado 24 horas por dia, passando por cirurgias e todo aquele processo, sabe o que é estar ali dentro. E eu já vinha de um histórico, que eu vou dividir daqui a pouco também, no passado, de muito dor, de muito sofrimento. Então eu falei para ele, eu não aguento mais. Se eu parar o tratamento aqui, quanto tempo de vida eu tenho? 6 meses, ele me respondeu. Ele falou, se você fizer isso, é um suicídio consciente. Eu falei, não, tudo bem, porque eu não aguento mais. Então, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu fui para casa e eu comecei a pesquisar na internet assim mesmo. Coisas para fazer antes de morrer. Andar de balão em Boituva, pular de bungee jump, andar de avião, que eu não tinha andado ainda. E pesquisando coisas realmente, retiros espirituais, coisas que eu não tinha feito ainda, que eu tinha vontade de fazer, eu vi um vídeo de física quântica. E quando eu vi, inclusive do Amit Goswami, eu gosto de falar isso porque o Amit é maravilhoso, e quando eu vi esse vídeo do Amit, o Amit estava dizendo algo como, os seus pensamentos, sentimentos e emoções criam sua realidade. Ele estava explicando que toda doença é uma somatização, que vem o quê? Dos pensamentos, sentimentos e emoções. Só que quando eu ouvi o Amit falar aquilo, foi muito diferente, porque eu não tive a sensação de que eu estava aprendendo aquilo. Eu tive a sensação que eu estava relembrando. Como se tudo que ele falasse eu já soubesse, já estivesse dentro de mim. Então eu me apaixonei loucamente pela física quântica, comecei a consumir tudo. Até que eu cheguei no professor Hélio Couto, Greg Braden, Bob Proctor, enfim. E eu comecei a fazer um tratamento de reprogramação mental, que hoje a minha empresa é especialista. E em 3 meses e 2 dias, eu estava curada. O meu caso foi para o Congresso de Urologia de 2014 como um caso não explicado pela ciência. Eu saí da minha área, que era Engenharia de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, e abri o que hoje é o Instituto Doutora Proton. Então, de uma experiência de quase morte, é que realmente eu entrei nesse mundo, eu conheci esse mundo e comecei a viver meu propósito. Nossa, isso daí, aqui, por exemplo, essas EQMs, né? Sempre trazem uma carga de informação muito grande para as pessoas, né? Eu já vi alguns relatos e assim, ressignifica, que nem você chegou até aqui, provavelmente isso tem alguma ligação com tudo que aconteceu também, né? Porque a dor, ela eleva a pessoa, né? Depende. Para algumas pessoas, a dor eleva e transforma totalmente a vida.
E para outras pessoas, elas se vitimizam e aquilo destrói a vida delas. Eu atendo muitas pessoas com câncer. Inclusive, eu tenho um projeto social para pessoas com câncer que não pagam nada. Inclusive, vocês que estão nos assistindo, pode entrar no meu Instagram, pode falar que quero participar do projeto social, vocês não vão pagar nada, vão ter aulas comigo, com biomédicos, com N profissionais que vão te instruir, né, nesse processo, gratuitamente. E é muito claro quando chega uma pessoa na minha clínica. Quando uma pessoa tem câncer, por exemplo, ou depressão, ou ansiedade, ou qualquer doença, é uma forma do corpo te dizer: ei, tá acontecendo algo aqui. Tem emoções não digeridas, tem situações vividas que você não está dando atenção. Então, o Criador, o universo, não fez nada para nos punir. Ao contrário, é uma inteligência do corpo querendo dizer: corrija isso aqui. Quando a pessoa chega na clínica, doutora Próton, aconteceu, mas eu quero viver, eu vou fazer, eu vou acontecer, essa pessoa vive. Agora, tem muitas pessoas que com qualquer doença, tô doente, agora minha vida acabou. E a vida acaba. Porque esse é um universo de dualidade. E a palavra tem muito poder. O desejo tem muito poder. Eu realmente me entreguei nessa experiência. Porque eu não tinha esse conhecimento. Porque uma vez que eu comecei a estudar física quântica e comecei a entender que eu não sou a coadjuvante, que não tem um homem sentado numa poltrona dirigindo a minha vida e eu só tô seguindo o que ele quer, e sim que eu sou a protagonista da minha vida, e os meus pensamentos, sentimentos e emoções estão criando a minha realidade, que as minhas ações é que me conduzem ao caminho da vitória ou do fracasso, a minha vida inteira mudou. Porque hoje eu tenho uma empresa milionária, uma empresa presente em muitos países, mas eu venho de uma família muito pobre. Eu fui criada por um pedreiro e uma dona de casa, né? Eu escolhi uma realidade diferente. Eu entendi que a pobreza não tinha começado comigo, mas ela ia acabar em mim. É uma decisão. É uma decisão simples, não é uma decisão fácil. Porque eu tive que matar milhões de versões de quem eu era para que hoje existisse a doutora Próton aqui na sua frente. Essas versões, são tantas versões que começam na infância e tudo mais, mas antes da gente entrar nessa questão que começa na infância, né, porque recebe as informações e às vezes perpetua, como é que foi isso? O médico chegou para você e falou assim, você não vai ficar aqui, né? Esse impacto, milhares de pessoas, milhões de pessoas às vezes recebem. O que veio na tua cabeça? Você achou realmente que poderia acontecer num primeiro momento? Qual foi o turbilhão de informações que chegou nesse momento? Na verdade, não foi ele, não partiu dele, partiu de mim, né? Ele queria continuar as cirurgias, ele queria continuar as operações normalmente. Quem quis desistir fui eu. Então, ele me orientou. Se você parar o tratamento agora, você vai ter, em média, 6 meses de vida. E eu escolhi que eu queria parar o tratamento. Por quê? É muito importante eu citar isso, porque quem está nos assistindo vai entender exatamente dessa forma. A gente nunca desiste da vida porque simplesmente, agora minha vida começou a ficar difícil, eu não quero mais ver. Eu venho de uma vida muito difícil desde o momento do nascimento. Então, eu já era um balde transbordando. Então, quando veio essa informação, quando veio mais sofrimento, quando veio mais hospital, eu não aguentava mais. É igual o suicida. O suicida, ele não quer tirar a vida. Ele não quer morrer. Ele quer tirar a dor. Por quê? Porque depois de muitas tentativas, depois de ele tentar viver essa vida de muitas formas sem dar certo, ele entende que a dor vai acabar quando ele for embora. Então, no caso, não foi o médico, fui eu. Eu não aguentava mais. Então, quando ele falou, bom, você vai ter uma média de 6 meses, sinceramente, o meu pensamento foi, vou fazer coisas que eu nunca tive oportunidade de fazer antes de ir embora, mas a sensação de sair daquele sofrimento extremo era muito mais acalentadora do que continuar naquele tratamento, né, por mais anos e anos.
É legal você falar sobre isso, porque outro dia eu até vi um caso de um cara que ele ficou preso numa câmara fria e ele desencarnou lá. Ele até começou a escrever o que ele sentia a cada momento e tal, e encontraram ele lá mesmo desencarnado. Só que o técnico falou que a temperatura não estava tão baixa a ponto dele fazer isso, mas ele colocou na cabeça dele que ele estava indo embora e que estava cada vez piorando, e realmente aconteceu. Exatamente. Você não tem ideia do quanto a nossa mente manda em tudo. Num estudo clínico, eu tenho uma clínica que trabalha com hipnose, reprogramação mental, enfim. E nós recebemos um caso que foi o seguinte: o rapaz tinha que fazer colonoscopia. Colonoscopia. Você vai fazer colonoscopia e pensa que vai morrer? Eu já fiz colonoscopia, eu nem me preocupei, né? Porque é um exame. Ok. Só que ele ficou desesperado e ficou falando para a família dele que era perigoso, ele ia ficar desacordado, ele poderia morrer. O que aconteceu? Morreu. Deu um erro. Morreu? Ok. Passado alguns meses, a esposa dele precisou fazer colonoscopia. E qual era o medo dela? Ela não tinha esse medo antes, porque ela não tinha essa programação antes. Mas agora ela teve que fazer, ela ficou com esse medo e ela ficou afirmando que ela ia morrer, ia ter o mesmo fim que o esposo. E o que aconteceu? Morreu. Parece uma história maluca, né? Nós recebemos muita coisa na clínica. Mas é isso. A palavra tem muito poder. 95% das pessoas que eu atendo, por exemplo, com câncer, me dizem: doutora Próton, eu desejei a doença antes. Dividindo com você um caso, eu coloquei essa paciente em transe hipnótico, nós fomos voltando no tempo, e em determinado momento ela falou, nossa, ela colocou a mão no coração. Falei, que foi, maravilhosa? Ela falou, eu tô deitada aqui no quarto, eu acabei de ter uma briga muito grave com meu esposo. Eu fui até a sacada, e na sacada eu falava, né, não tenho coragem de me jogar aqui. Então eu volto pro quarto, deito e falo, meu Deus, o senhor podia mandar uma doença pra mim, pra eu não ter que tirar minha vida, né? E acabar com esse sofrimento logo. O senhor podia mandar um câncer. Alguns meses depois, ela estava com câncer, inclusive metástase óssea e câncer na mama. Está curada, está bem, né? Mas criou essa doença. Tem uma aula minha que está no YouTube, está no meu YouTube, que eu atendo ao vivo uma seguidora que tem câncer. Nós voltamos na infância dela e ela começa a trazer várias memórias desde o início da vida, falando, quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Veio a doença. E ela fala, eu tenho certeza que é isso. É como que, né, mesmo usando o cristianismo, como que Deus criou o mundo. Se você vai ler a Bíblia, por exemplo, mesmo a Bíblia, né? A gente sabe que tem tantos livros, mas que é algo que todo mundo conhece. Está escrito o que em Gênesis? Então Deus disse, poder do verbo, que haja terra, e que haja água, e que haja céus. A palavra tem muito poder. Agora, imagina a palavra junto com a emoção, que é o que ativa o nosso campo de eletromagnetismo, de um desespero dizendo, quero morrer. Ela também criou essa realidade. Cria essa realidade. Sim, com certeza. E você falou sobre infância, né? Sobre um momento muito delicado da vida de todo ser humano e tudo mais. E você falou um pouco da sua infância, brevemente, agora no exemplo. Mas como é que foi isso? Como é que foi a tua infância e esses trampolins agora para a fase adulta, né? Como é que foi esse momento? O que você trouxe de lá? Muito do meu trabalho hoje, 80% do meu trabalho eu foco na infância. E hoje muitas pessoas vão se curar aqui, porque isso que eu vou explicar vai explicar a sua vida inteira. Quando a gente vem para esse planeta, agora eu vou usar o campo espiritual. Quando a gente vem para esse planeta, nós não sabemos de onde nós viemos, certo? Eu também, em termos científicos, não sei para onde nós vamos. Agora, cientificamente, nós sabemos que energia não morre nunca, só se transforma. Isso quer dizer que tivemos que vir de um lugar e teremos que ir para outro lugar. A matéria
vai ficar. Mas quem você é, continua. Quando você vem para esse planeta, você vive inicialmente a vida intrauterina. O que é a vida intrauterina? Os 9 meses que você fica no ventre da sua mãe. Esses 9 meses que você está no ventre da sua mãe, você sente absolutamente tudo o que ela sente. Dor, emoções, frio, calor, ansiedade, depressão, tudo, só que como se fosse você. O bebê não consegue distinguir o que é da mãe e o que é dele. Então, se a mãe tem uma gravidez leve, feliz, tranquila, a criança já vai nascer com essa pré-programação. Mas se a mãe passou por abandono, se a mãe era abusada, se a mãe foi rejeitada, se o pai da criança não queria, se o pai... Tudo é absorvido. Por quê? Porque a mente da criança, até os 7 anos de idade, ela é uma esponja que recebe tudo. É um jardim, onde tudo que você planta dá. Não tem filtro, até os 7 anos de idade. Então, você já nasce... É muito importante, as pessoas falam, não quero ser igual ao meu pai e minha mãe. Não tem como. Você é o seu pai e sua mãe. Você é 50% pai, 50% mãe. Que é 50% vós, bisavós, etc. Então, quando você nasce, além de você já herdar tudo do seu pai e da sua mãe, você já nasce com uma pré-programação dos traumas, dores, crenças limitantes, de tudo que a sua mãe viveu. Ok. Do momento do seu nascimento até os seus 7 aninhos de idade, você não tem a mente consciente, que é essa aqui que nós estamos conversando agora, que faz você filtrar o que eu falo, concordar ou não concordar. A criança só tem a mente inconsciente, ou seja, tudo o que você fala para a criança é uma realidade. Então, se você nasce, por exemplo, num ambiente de escassez, a mente da criança programou o quê? Que dinheiro é igual problema. Se o pai trai a mãe, homem é ruim. Se a mãe sofre muito em relacionamento, relacionamento é perigoso. Entende? Absolutamente tudo que é vivido ali gera uma programação mental. Então agora vamos para minha história. Eu nasci, o meu pai fugiu quando soube que minha mãe estava grávida. Então minha mãe foi mãe solteira em 1988. Imagina, agora todo mundo sabe minha idade. Minha mãe foi mãe solteira lá em 1988. Então minha mãe passou por muito preconceito, por muitas questões delicadas. O meu avô e minha avó, os pais dela, são da congregação eras, né, mais pautadas no Velho Testamento, enfim. Então foi muito desafiador o meu nascimento na família. Ok. Quando eu tinha 6 aninhos de idade, a minha mãe, ela se casou, ela foi embora. E eu fiquei morando com os meus avós. Então, mais uma vez, eu sofri o abandono. Então, abandono do meu pai, abandono da minha mãe. Desde criança, eu tenho mediunidade. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo. Então, eu falava para os meus avós, eu falava, nossa, eu tô vendo, tem vulto aqui. Eles falavam, isso aí é falta de Deus no coração, menina. Se você tivesse rezando mais, se tivesse indo para a igreja, se você tivesse temor a Deus, isso não acontecia. Então, o que aconteceu? Eu cresci uma criança com muito medo. Meu avô nunca leu histórias, né, de historinhas de livro para mim, nunca leu Disney, ele lia Apocalipse. Então, por ver esses vultos, por ver essas coisas, eu achava que eu ia realmente para o inferno. Então, eu cresci com essa programação de abandono e muito medo. E mais medo ainda, porque eu só tinha meu avô e minha avó, 2 idosos. Então, eu pensava assim, se eu não tiver eles, quem vai cuidar de mim? Se meu pai não me quis, se minha mãe não me quis. Então, aonde somatizou a doença no meu corpo? Nos rins. Metafisicamente, o rim está neuroassociado ao medo, à insegurança. Então, quando eu comecei a estudar física quântica, é isso que a física quântica faz, ela explica o mundo, o universo, como ele funciona, eu entendi que eu tinha que curar a dor do medo. E uma vez que eu fui lá e curei a dor neuroassociada ao medo, os meus órgãos curaram. E aí o ponto do seu avô, né? Esse tipo de história que ele contava, ele vem muito... Eu vejo uma influência muito forte com a questão do não ter dinheiro, demonizar o dinheiro e tal.
Ou a pessoa ser bem-sucedida, dependendo do que ela for, não sendo vinculada a uma religião, né? Tem um controle. E também eles colocam muito peso, deixam a pessoa muito culpada. Como é que foi essa carga de informação, então, nesse momento, né? Porque tem um mix de coisas aí, né? Eu tinha decidido. Desde criança, eu fui uma criança muito confrontadora. E as minhas discussões com eles, as nossas brigas, era exatamente porque eu não era uma criança que ouvia, eu era uma criança que confrontava. Minha avó e meu avô, muito humildes, né? Moraram em barraco, passaram fome, né? Então, o que eu falava para eles? Por que as pessoas têm e a gente não tem? Por que as outras famílias viajam e a gente não? E eles falavam, porque a gente não tem dinheiro. Ou então, porque Deus não quer. E essa palavra, para mim, nunca foi cabível. Porque Deus não quer. Eu falava, mas por que Deus não quer para mim? E qual a resposta de pessoas muito religiosas? Está blasfemando contra Deus? Está querendo falar para Deus o que é certo, o que é errado? Simplesmente aceita o que Deus tem para sua vida. E eu falava, eu não aceito. E aí era uma briga gigantesca, né? Porque a pessoa evangélica, né, a pessoa que está muito, né, muito forte ali dentro do berço da religiosidade, ela não questiona nunca o que, né, os homens, os pastores, padres falam. E eu já questionava. Então meu avô lia muito Apocalipse, muito Bíblia, justamente para mudar esse meu jeito aí. Não pode ser questionadora, não pode falar, tem que aceitar a palavra de Deus, né? Ricos são ruins. Você vê esse povo rico aí, mas o que adianta ser rico, mas ir tudo pro inferno? Porque o rico passa o pobre para trás, etc, etc. E eu cresci ouvindo isso. Só que eu cresci ouvindo isso e falei, não é possível. Eu não acreditava. Então, eu decidi desde a minha adolescência que eu ia crescer, eu ia trabalhar, eu ia ganhar muito dinheiro. E claro, como todo adolescente rebelde, eu vou embora e eles nunca mais vão me ver e etc. E, de fato, conforme eu fui crescendo, eu fui focando muito nos estudos. Porque eu pensava assim, e é exatamente assim que eu ensino os meus alunos. A vida, ela tem uma fórmula. Tudo nessa vida tem uma fórmula. Tem uma fórmula para fazer essa taça, tem uma fórmula para fazer esse ferro, tudo tem uma fórmula. Então eu começava a observar a comunidade que eu vivia. Como que as pessoas pobres fazem? O que elas fazem no dia a dia? Qual que é a rotina delas? Acorda, come pão, manteiga, leite, café, vai, trabalha o dia inteiro, chega em casa, janta, assiste televisão, vai dormir. Final de semana, compra carne, compra cerveja, compra bebida, faz churrasco, final de semana, tem aquele alívio temporário e depois começa a semana de novo. Ok. Aí eu comecei a perceber, o que os ricos fazem diferente? A primeira coisa, educação. Estudam. Porque se fosse trabalho que fizesse alguém ficar rico, as diaristas, os garis seriam as pessoas milionárias do nosso país. Então eu comecei a perceber que eu tinha que ter uma rotina diferente da minha família. A minha família, quase todo mundo estudou só até a 5ª série. Então eu pensei, eu tenho que estudar. Só que meus avós não tinham como pagar uma faculdade para mim e eu ganhava R$260 no meu primeiro trabalho. Então, eu me esforcei até conseguir um trabalho que pagasse o primeiro curso técnico, porque eu entendi que quanto mais capacitada eu estivesse para solucionar um problema, mais dinheiro eu ganharia. Eu não poderia seguir a massa. E aí eu fiz o meu primeiro curso de segurança do trabalho. E realmente eu saí, né, dos shoppings que eu trabalhava ganhando R$500 e fui para um primeiro salário de R$1.800. E aí eu entendi, falei, opa, tem uma fórmula. O que eu tenho que fazer para sair da escassez, para abandonar a escassez? Eu tenho que parar de ter a mesma rotina que as pessoas escassas têm. Então foi com inteligência emocional, por isso que eu falo maravilhoso. Autoconhecimento é tudo, autoconhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você muda a sua vida inteira. Foi através do autoconhecimento, muitos livros, todos os livros de Napoleão Hill, por exemplo, né, o meu escritor preferido, assistindo muitas palestras gratuitas no YouTube, como essa que nós estamos, né, oferecendo através de podcasts, que eu comecei a mudar a minha mentalidade, e mudando a mentalidade, eu mudei completamente minha vida.
Ou do Napoleão. Eu gosto do Joseph Murphy, eu Muito bom. gosto bastante dele. E aí entra, porque eu vejo que a gente escuta muito isso. Ah, mas a tal pessoa é rica porque tinha base, foi ajudado, a família incentivou. Você está dando um exemplo de como você virou essa chave sem incentivo familiar, tá? Porque é o que as pessoas se pegam, né? Ah, mas tal pessoa tá bem porque o pai pagou, né? Porque teve apoio. Então isso eu acho que é bom mostrar para as pessoas, Lógico, né? fuga, maravilhoso, desculpas. As pessoas usam desculpas o tempo todo. Porque a nossa sociedade, ela foi condicionada a acreditar que tudo que ela não tem é porque tiraram dela. Porque a gente já vem de um berço, de um país que foi devastado e foi retirado tudo dele pelos outros. Então a gente tem isso na nossa própria história, né? Então a gente acredita o quê? A gente cresce acreditando que se a gente não tem uma coisa foi porque o governo não deu. Se a gente não ganha bem é porque o chefe é ruim e não paga bem. Se o casamento tá ruim, é porque a minha esposa é errada. É porque meu esposo não faz. Se eu não sou feliz, é porque meus filhos não são como eu queria. Nunca sou eu. Percebe que a responsabilidade nunca é nossa? É fácil. Por que tem essa guerra entre direita e esquerda? Essa guerra entre direita e esquerda do nosso país é a maior alienação que existe. Por quê? Porque a gente precisa de um salvador e a gente precisa de uma pessoa para culpar. Então, toda vez que surge alguém que aparentemente parece que vai salvar a nação, todo mundo faz o quê? Endeusa essa pessoa. E daqui a pouco endeusa outro, e daqui a pouco endeusa outro. Por quê? Porque o ser humano não sabe ser protagonista da sua vida. Ele é coadjuvante e vive no automático. Então, a primeira coisa que eu entendi, e ter trabalhado na indústria foi muito bom para isso, é que na vida, a pessoa que ganha mais é a pessoa que resolve mais problemas. Então, se você voltar para o mercado antigamente, quem eram os ricos? Os comerciantes. Por quê? Porque os comerciantes tinham aquilo que você precisava. Você está com fome, eu tenho alimento, toma. Então, eu entendi que, para eu crescer, para eu sair da escassez, eu precisaria solucionar algum tipo de problema que fizesse as pessoas me pagar muito bem por aquilo. Então, quando eu fui para a indústria, eu comecei com segurança do trabalho, depois eu fui estudar meio ambiente, normas nacionais, internacionais, me tornei auditora, depois me tornei especialista em startup, fui para engenharia, porque eu entendi o quê? Startar uma empresa é assim, você compra o terreno e aí você vai fazer a obra inteira, do chão até as máquinas funcionarem. São muitas normas envolvidas, é um processo muito desafiador. Então, os profissionais que dominavam isso eram profissionais totalmente escassos no mercado. Porque você tinha que ter uma visão generalista desde a engenharia civil até a engenharia mecânica. Então, o que eu fiz? Falei, vou me especializar nisso, porque na minha área eu vou ganhar muito bem. E, de fato, me especializei e ganhava um salário totalmente diferenciado de outros técnicos que não tinham aquele conhecimento. Inclusive, me tornei coordenadora corporativa e estava indo muito bem. Eu não era apaixonada, mas eu tinha entendido a regra do jogo. Quando eu tive essa experiência de quase morte, eu trabalhava na área, mas eu senti que eu tinha vindo para o planeta para fazer exatamente isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu abandonei a minha carreira e abri essa empresa do zero, sem R$1. Eu aconselho fazer isso? Não, porque eu paguei um preço absurdo, tá? Mas eu não era casada, não tinha filhos, enfim. Então, assim, eu só dependia de mim mesma. O primeiro ano dessa empresa foi uma catástrofe. Eu perdi tudo. Tudo, todo o pouquinho dinheirinho que eu tinha, perdi meu carro por busca e apreensão, porque as pessoas pensam assim, ah, não, foi lá, abandonou tudo, abriu a empresa e foi um sucesso, ao contrário, eu tive que ter muita resiliência, só que eu tinha um conhecimento que eu vou dividir com vocês agora, que mudou totalmente a minha vida. O como não é um problema meu, o como é um problema do universo, o meu papel é criar, o meu papel é fazer. Então, o que eu fiz? Eu fiz absolutamente tudo o que eu precisava para essa empresa crescer. Então, eu não era terapeuta, eu fui estudar terapia. Eu não sabia como gerir uma empresa, eu fui estudar como gerir empresa. Né? Quando veio a pandemia, eu não sabia marketing digital, eu fui estudar marketing digital. Então, eu tenho uma coisa comigo que é assim, se uma pessoa no planeta fez, eu posso fazer e posso fazer melhor. Não importa
que eu tenha que trabalhar de domingo a domingo. E eu fiquei 10 anos. Eu fiquei 10 anos trabalhando de domingo a domingo, sem comprar uma calça, sem comprar uma camisa, sem fazer uma viagem até Santos que seja. Mas no final a conta fechou. E esse final que a conta fecha é o que todo mundo busca, né? Sem viver o processo. Sem viver o processo e às vezes eu vejo muitos casos, né? Você citou obras, autores bacanas, né? Linhas de estudo, e a gente vê muitas pessoas que às vezes leem milhares de livros, têm um conhecimento teórico, mas na prática elas ainda voltam, batem lá e falam, não tá dando certo. Fala um pouquinho sobre essa virada de chave, porque às vezes as pessoas leem livros, você leu milhares também. Qual foi o momento que fez isso aqui, ó? Achei o pulo do gato. Que pergunta extraordinária. Foi respondendo esta pergunta que eu me tornei milionária. Uau! Eu tinha clínica e já atendia muitas pessoas, mas atendia no 1 a 1. No 1 a 1, dificilmente você vai ser uma pessoa muito próspera financeiramente, porque você tem um limite físico. Quando aconteceu a pandemia, eu falei, bom, minha empresa fechou e agora eu vou ter que atender as pessoas online. E aí eu tive que mudar toda a minha estrutura de atendimento para atender essas pessoas, né, 1 a 1 ainda online. Só que muitas pessoas mandavam mensagem querendo atendimento, precisando dessa ajuda, mas elas não tinham dinheiro. E aí eu pensei, como que eu posso fazer para escalar isso? Porque o segredo da abundância de uma empresa enriquecer é ela conseguir escalar isso, ou seja, vender por um valor menor para muitas pessoas. E aí eu pensei o seguinte, falei, bom, eu já tenho os tratamentos de reprogramação mental que eu entrego no atendimento 1 a 1. Perfeito. Se eu atender todas as pessoas juntas e colocar elas para fazerem o meu tratamento de reprogramação mental, que só eu no Brasil tenho esse software que programa as reprogramações em frequências vibracionais em Hertz, foi feito para mim. Falei, bom, as pessoas já vão ter resultado. Falei, ok. Falei, qual que é o maior problema das pessoas que estão vivendo o autoconhecimento? É que elas escutam palestras, elas saem animadas da palestra, mas depois elas não sabem o que fazer. Qual que é o problema das pessoas que trilham autoconhecimento? Elas leem o livro, elas entendem, mas elas não praticam. Aí eu falei, bom, eu sei fazer tudo isso. Se eu estou fazendo no 1 a 1, eu vou ensinar as pessoas agora a não somente ler, a praticar. E aí eu criei a Academia de Águias, que hoje se chama Clube Secreto. No Clube Secreto, como que funciona? Para você entender, né, para responder sua pergunta. Como funciona o Clube Secreto? Você entra num grupo VIP do WhatsApp, em um clube, né, onde tem milhares de pessoas ali, e só eu falo. No primeiro mês, eu já coloco você para fazer reprogramação mental todos os dias. Reprogramação mental não é o que tem no YouTube, tá? Nenhuma empresa consegue colocar uma reprogramação de fato no YouTube. Ela coloca afirmações positivas, ela coloca meditação. Reprogramação mental é um tratamento que tem frequências vibracionais em Hertz que vão direto para sua mente inconsciente e vão limpando crenças limitantes, paradigmas, preconceitos, medos, dores, traumas. Então, quando você acorda, o momento mais fértil da sua mente no dia é o momento que você acorda e o momento antes de você dormir. Quando você coloca isso na mente inconsciente, automaticamente a sua vibração, ela eleva demais. Agora, aonde está a frequência vibracional da abundância financeira? A frequência vibracional da abundância financeira está aqui em cima. Aonde está a frequência da escassez? Aqui. Se eu acordo na frequência vibracional, sou, posso, consigo, quero, tenho, o que acontece? Eu entro em ressonância com tudo que está ao meu redor nessa frequência vibracional. Agora, se eu acordo desanimada, triste, chateada, nada dá certo na minha vida, eu não consigo, o que acontece? Eu não consigo entrar em ressonância com a prosperidade, que é uma frequência vibracional que está aqui em cima. Então, eu pensei o quê? Falei, bom, eu preciso trabalhar de uma forma que todos os dias as pessoas fiquem nessa frequência. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a trazer os livros best-sellers. Então, eu pego a reprogramação mental, eu pego um livro, por exemplo, como, sei lá, Mais Esperto que o Diabo,
eu divido esse livro em 21 dias, eu mando lido, você só aperta um botão, só que aí eu te ensino com práticas que você vai fazer todos os dias, que vai ocupar 1, 2 minutos do seu dia, como você colocar o conteúdo daquele livro no seu dia. Só que daí a gente faz isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Poucos meses depois, você já mudou completamente o estilo da sua vida, porque você parou só de ler, você começou a aplicar. E é assim que as pessoas, né, mudam completamente sua saúde física, mudam completamente seus relacionamentos, mudam completamente a abundância financeira. E você que tá aí, tá entendendo a profundidade disso? Então, ó, lembra, eu sei que tá muito empolgante de deixar o teu like, de compartilhar com 10, 20, 30 pessoas, porque quanto mais prosperidade você compartilha, mais prosperidade você recebe. Entendeu muito bem isso? Então, vamos continuar aqui esse papo cabeça aqui, falando sobre questões emocionais, né? Uhum. Tem muitas pessoas que às vezes enriquecem papel, dinheiro, né? Mas elas não lidam com a questão do lixo emocional. Você fala sobre o lixo emocional, né? Que torna a pessoa próspera se ela souber lidar com isso, pelo que a gente Exatamente. observa por aí. Como é que é isso na prática, né? Começa assim. A primeira coisa, eu preciso identificar quais são os meus lixos emocionais. Então, explicando para vocês o que é lixo emocional, é tudo aquilo que você armazenou desde o momento do seu nascimento e está te bloqueando de alguma forma. Pode ser uma crença limitante, pode ser trauma, pode ser raiva, pode ser mágoa de alguém. Então, imagina o seguinte: nós estamos aqui nesse estúdio, que é um estúdio limpo, cheiroso, confortável. Toda vez que vem um participante aqui, o que você faz depois? Limpa, certo? Agora vamos imaginar que esse ambiente aqui estivesse aqui há 40 anos e você nunca tivesse limpado. Como ele estaria? Um caos. Tinha como fazer esse programa? Não tem. É a mesma coisa o ser humano. O ser humano não entende. Ele foi acumulando, já herdou do pai e da mãe, foi acumulando muito lixo emocional ao longo da vida e nunca limpou. E aí olha aos seus 40, 50, 60 anos e fala: minha vida não dá certo. A vida tá bloqueada, a vida tá travada. Por quê? Porque é tanto lixo emocional guardado na mente inconsciente que não consegue pensar, que não consegue ter criatividade. É tanta preocupação, boleto, filho, família, medo, raiva, mágoa, que não consegue ser quem realmente veio ser nesse planeta. Nós somos uma centelha divina da criação. Nós somos Deus manifestado em experiência humana. Não existe nada que a gente não possa fazer. Mas, assim como esse estúdio maravilhoso precisa de limpeza todo dia, nós precisamos. Então, a vida do ser humano que nunca limpou o seu lixo emocional, nunca vai chegar na sua potencialidade. Não tem como você ter uma vida com sucesso em todas as áreas da vida, saúde, relacionamentos e dinheiro, se você se tornou um saco de lixo ambulante.